Boa tarde, né? Eu sou o professor Esteban, da UFAM. Hoje é uma quarta-feira, 16 de novembro do ano gregoriano 2022. Estamos aqui reunidos para mais uma aula do curso de tradução, um curso de extensão. Estamos tomando pontos, né? E mais dentro do introdutórios, né? E hoje também vou para uma outra perspectiva também dos estudos da tradução, e que eu coloco, né, por uma teoria da tradução, porque nós estudamos a partir na universidade, trabalhamos no lado científico, né? Então, assim como estudamos teorias linguísticas, estudamos teoria da literatura, temos também que estudar a teoria da tradução, né? A gente pensa assim, formar, né, profissionais, né, que pensem, né, o que estão fazendo, né? Não estamos aqui para reproduzir o que os outros falam, o que os outros dizem, que a maioria das pessoas é o que faz. E o que nós também fazemos a maior parte do tempo, né? Porque eu entendo de literatura, de mitologia grega, né? de crônica, de filosofia, né? Essa é as áreas que eu tenho estudado. Mas eu pouco entendo de política, pouco entendo de economia. E são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, né? A política, a economia são muito presentes, né? Pouco entendo de futebol, e agora na próxima semana vai ficar muito presente, né? Então, mesmo a gente se especializar numa área, a gente é ignorante nas outras áreas e conhece muito pouco, né? Então, a gente, na verdade, lida, e nós também somos assim, né? Mas pouco conhecedores, né, desse mundo tão amplo que é. Mas a gente se dedica a alguma coisa, e essa coisa, nessa área, né, a gente estuda para poder fazer um trabalho de qualidade, né? Se eu estou doente, não preciso saber medicina, vou no médico, né? Se tem um problema jurídico, não preciso estudar direito, né? Vou num advogado. E aí a mesma coisa. Para economia, preciso conhecer a economia doméstica, que a gente chama, né? Mas a economia em termos de um país, de uma nação, já são outras, a chamada macroeconomia, né? Já são outras coisas, né? Que os especialistas trabalham. Bom, aqui a ideia é incentivar vocês, né, a conhecerem um pouco mais da teoria, né, da tradução, né? Tá batendo papo antes, né? Falando que apostamos de que há uma necessidade social, né? A sociedade precisa de tradutores, mas precisa de gente que faça esse trabalho pensando no que está fazendo, né? Não é só reproduzir, né? Porque ter técnico em tradução, né? Aí não precisa, a maioria das coisas, a maioria do trabalho que é necessário, né, que se faz, assim, no geral, né? Isso que eu falo, que a universidade existe porque tem um interesse para isso, né? Porque a sociedade quer, então a gente tem que testar se realmente há esse interesse, né? Se o que a gente está trabalhando, está estudando, pesquisando, se tem interesse. Trabalhar com mais de uma língua, ter domínio de mais de uma língua, faz diferença, né? Faz diferença no trabalho, né? Se qual for o trabalho, né? Claro que na área de letras é uma coisa assim bem específica, mas em outras áreas também, né? Então, né, essa questão da tradução, que, claro, eu falava que um tradutor ou um técnico em tradução, né, não precisa ir à universidade, como várias outras profissões não precisam ir à universidade. Na universidade a gente estuda, porque estuda de uma maneira racional, lógica, científica, né? E para entender o que estamos fazendo. Agora, ocorre uma
uma característica na tradução muito interessante é que se fala, né? Não sou eu que falo isso já há algum tempo, né? Desde o século passado, que desde o século passado que começa assim um estudo mais sistemático e essa preocupação, né, que eu falo aqui, que eu insisto aqui, de por uma teoria, né, para estudar de uma forma racional, lógica, científica, né, entender o que estamos fazendo, né, na área de tradução. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a crescer aos poucos esse movimento. Aqui no Brasil começa mais ou menos assim, que você vê que já há pessoas interessadas, né, já na década de 80, né? A gente falou na semana passada de uma professora na década de 80, e eu coloquei isso. Temos que pensar que são os primeiros estudos que estão pensando isso aqui no Brasil, né? Então, questões que hoje em dia estão claras para a gente, nessa época não era. E a professora que estudei o livro, que estudei, é um exemplo, há outros também. Então, eu fiquei procurando, já conhecia, né? Que é a professora Inês Oseki Depré, é descendente, né, de japonês e de francês, né? E ela é brasileira, né? E foi estudar, foi fazer, acho que o mestrado fez aqui, foi fazer o doutorado na França. E por lá ficou. E conhecidíssima na área de tradução, inclusive, talvez, creio eu, mais na França do que aqui. Bom, ela também, mais ou menos nessa época, década de 80, começa a trabalhar essa questão, começa a trabalhar a pensar, né, a tradução, né, e, bom, e vai escrevendo, tem muitos livros, né, publicados, mas ele publicava quase tudo em francês, e algumas coisas, artigos aqui no Brasil, e que aos poucos foi voltando assim, foi para cá, né, mas tem livro, assim como da semana passada de tradução e como que era? Prática e teoria e prática, né? Ele também tem um livro, mais ou menos com esse nome, que foi agora que foi traduzido para o português, agora que estou falando, o ano passado, em 2021, a UNB, a editora da UNB, graças aos esforços da professora Germano, que é da área de tradução também, né? Traduziu 2 livros dessa professora Inês, né, que está originalmente em francês para o português. Esse falando de tradução, teoria e prática, né? Os 2 foram lançados o ano passado. E assim, os livros estão caros, hein? São edições assim, eu considero assim, exageradamente bem trabalhadas, que aumenta muito o custo, né? São caros, não são baratos, e são livros novos, então você não acha internet, assim, para PDF, para baixar, não tem, né? E é esse, de teoria e prática, e o outro é sobre Walter Benjamin, eu creo que agora me confundi, Benjamin ou se é Bernard, Anton Bernard. Bom, é que eu que está relacionado com o que eu vou falar. Eu estava vendo isso, eu vi tem em YouTube, tem uns textos também, ela mesma publicou, o ano passado também, por conta disso, publicou artigos, tem alguma revista, tem na PUC do Rio de Janeiro, na revista de literatura, né, da PUC do Rio de Janeiro, né, e a UFMG, que também tem alguns artigos, né, sobre esses livros, né, publicado recentemente, e tem um livro publicado. E, ao mesmo tempo, o professor Jacques, que é da área de francês, da UFRJ, né, na época que eu fiz o doutorado, ele foi coordenador da pós de área de estudo neolatino, né, que eu fiz. Bom, ele está na editora da UFRJ, e também publicaram
uma tradução, porque tem uns estudos, uma das maiores especialistas na obra de Haroldo de Campos, essa professora Inês Osek, né? Então foi traduzir, tem boas traduções, né? E então tem os livros, tem artigos e tem internet, entrevista também para os lançamentos ou pré-lançamento desses livros, tem, né? E se não conhecem, podem conhecer essa professora. E aí, que talvez foi menos é conhecida no meio acadêmico de tradução, sim, é conhecida. O problema é que o livro estava em português, em francês, então tem que ler francês e a não ser que seja aluno do curso de francês, né, a maioria dos alunos não lê francês, né? Então, por isso foi menos divulgada, mas aí está crescendo. Bom, a gente vai ver assim, quais são as bases dessas professoras, dessas primeiras professoras que trabalham aqui no Brasil, né, que se dedicam ao estudo da tradução e que querem pensar a tradução. Todas têm Antoine Bernan. Esse sim já está traduzido há algum tempo, né, esse livro aqui. Tá? Esse tem, incluso, acho que tem em português também, PDF. Está em outra língua também, bom, francês, claro. Em espanhol, né? E esse aqui é da USC, creio, que é da Federal, não, é isso mesmo, da PGET, né? Que traduziu. Eu comprei lá também, numa das minhas idas para lá. E é um clássico, e vamos dizer assim, foi o primeiro tradutor que se preocupou, que esse não é o primeiro, mas o que mais se destacou em querer trabalhar uma ciência da tradução, né? Ver a tradução como uma ciência, né? E daí que creio que já tinha um outro professor que já tinha dado o nome de tradutologia, né? Berman foi o que difundiu mais isso, né? E a tradutologia, aquilo que é isso, o estudo da tradução como teoria ou como pensamento. E aí a gente vai ver qual é a base desse autor. Bom, a base desse autor é um filósofo alemão, né? Walter Benjamin. Né? E Walter Benjamin ele fez uma tradução, ele é filósofo, mas também tradutor. Ele fez a tradução do francês para o alemão, né? Do poemas do Baudelaire, né? E o livro não teve maior destaque, assim, mas ele escreveu um prefácio. E nesse prefácio, a tarefa do tradutor, né? Bom, esse sim está em português, tem várias. Eu tenho uma edição, tem uma edição da UFMG, né? Está disponível na internet, né? Tanto cópia do livro, quanto tem uma em PDF, que é mais fácil para ler também, em que foi editado o texto em alemão, né? E 3 traduções do mesmo texto ao português, né? E no meio caminho, quando estavam fazendo esse trabalho, né, surgiu uma 4ª tradução. Então, na verdade, apareceu o texto em alemão e 4 traduções ao português. É um primor essa obra, né? Isso aí, repito, está em internet, não precisa comprar, né? E aí está esse prefácio ficou famoso, tanto é que, por exemplo, aqui no Brasil publica só prefácio, né? E em outros países também, né? Em língua espanhola, que eu conheço, também tem, e também se estuda o prefácio, né? A tarefa do tradutor. E talvez eu estava pensando, para a próxima aula, fazer uma apresentação mais detalhada desse texto. Eu agora estou falando dele para que vocês procurem, eu posso também compartilhar com vocês, né? Porque a ideia é que
pelo menos leia, né, para ter uma ideia do que é. E claro, não vai ler as quatro, se puderem ler as quatro traduções, como são diferentes, como umas parecem ser mais, parece que a gente digere melhor, né, entende melhor que outras, né, e está falando tradução, e a gente tem o exemplo da tradução, e como são propostas diferentes, e de um texto teórico, né, de um texto teórico. Quando passamos para a literatura, aí as coisas ficam mais complexas ainda, né? A complexidade da teoria é porque trabalha com conceito, mas o conceito precisa ser definido e entendido, né? Definido de maneira clara para que se entenda, né? Então, a gente não está acostumado, às vezes, com umas terminologias, né? Então, tem falta de costume, aí tem essas dificuldades. Mas, em termos de tradução, parece ser menos complexo um texto teórico do que um literário. Eu, pelo menos, tenho menos trabalho para traduzir um texto teórico do que um texto literário, né? Porque a literatura permite várias leituras, né? Bom, então, nessa procura, então, para que você veja que já o Walter Benjamin escreveu 1920, eu tenho aqui tenho minhas anotações, né? Ele publica em 1923, né? Esse prefácio em alemão, 1923. Então, já antes, né? Entre a guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda, né? O Berman já é depois, né? Já é a segunda metade do século XX, mas aí já trabalha mesmo, já vai para, já são desses especialistas em tradução. O Walter Benjamin é um filósofo, tem um texto, também traduzido para o espanhol, né? Para o português, perdão, espanhol também, sobre a obra de arte, né? E tem vários assuntos, né, que ele trabalha, o narrador, né, em português, aqui também no Brasil tem vários estudos tem um livro sobre o narrador, né, o que é um narrador para ele. Também, então, o Walter Benjamin é um filósofo e escreve sobre vários assuntos. O Beckman um cara especialista em tradução e escreve muito, especificamente de tradução e principalmente em tradução, né? Essa, porque já é uma tendência. Então, essa base, digamos assim, filosófica, ou a primeira base filosófica, vem da década de 20, ou seja, já vai fazer 100 anos já, né? E é uma base filosófica, né? Pode haver outras. E creio eu que já se faz necessário, né? E certamente deve haver. É que, digamos assim, há uma escola aqui no Brasil que segue esse caminho, né? Todo mundo que vai estudar tradução, eu conheço quase todo mundo aqui, né? No Brasil, né? Não são muitos também, né? Que estuda a tradução, não é tanto tradutor, não, aí tem, conheço um pouco, né? Mas que estuda a tradução, conheço muita gente, né? E todos seguem esse caminho a base filosófica do Walter Benjamin, né? Depois passa por Anton Berman, né? E esse livro, em específico, a tradução e a letra, o Albergue do Mendigo, tem outros também, né? E aí há depois outros... há outros também teóricos que vão chegando, mas se vocês forem ver os trabalhos científicos, né, na área de tradução, se repete, né, esses nomes, né? Então, essa é a base desses professores, dos primeiros professores que na década de 80, aqui no Brasil, começam a estudar a tradução, que se desenvolveu mesmo já no século 21, né? Agora tem pouco tempo, são relativamente novos os programas de pós-graduação em tradução aqui no Brasil, e poucos, né?
Mas há esse caminho que todos nós seguimos aqui no Brasil, né? Tem essa tendência, mas eu repito, não me estranharia, e certamente há, né, outras linhas, né? Podemos tomar outra base filosófica, né, para pensar a tradução, né, e outros teóricos também, que é o que a gente vai fazendo. E com o tempo também vai se desenvolvendo. Mas vou deixar o texto do Walter Benjamin, que é um marco, né, no início dessa preocupação dos estudos da tradução como ciência, né? E da tradutologia, que hoje em dia há livros, né, há artigos em português, a gente tem agora livros, alguns, né, na internet a gente acha algumas coisas, né, mas eu queria trazer para vocês umas coisas assim, mais básicas que a gente tem que ter em conta quando estamos lendo esses pensadores da tradução ou da tradutologia, né? E é que a gente está falando aqui de tradução literária, né? Existe tradução, e a tradução existe, a mais famosa tradução é do grego para o latim, né? Isso porque o período clássico da Grécia fez muitas produções e depois os impérios vão sendo substituídos, né? O Império Romano, né, com a língua latina, vai ganhar prestígio, e aí as coisas são escritas para ser escritas em latim. Então, mas isso não quer dizer que o trabalho que estava em grego a gente deixa de lado, não. Então, traduz, não? Ou copia, né? Ou faz semelhante, né? Por exemplo, a mitologia, a gente trabalha num curso de letras, em princípio, trabalha a mitologia desde uma perspectiva literária, né? Que não é a gente na Amazônia sabe conhecer os mitos vivos, né? que estão ali, ainda estão vivos, né? Nos povos da Amazônia. Isso é uma coisa, né? Em literatura a gente trabalha mito literário, já passam pelo crivo da literatura. Então eu não sei como eram narrados os mitos na Grécia antiga. Eu conheço os mitos que estão em Homero, na Ilíada, na Odisseia, em Síodo, né? E depois nas tragédias, né, nas tragédias gregas, e depois passa, né, para o latim, né, o Ovídio, a Metamorfose do Ovídio, bom, e outro livro do Ovídio, né, que aí em latim, e há mitos, né, às vezes se repetem, ou são um desdobramento do mito grego, mas mitos literários, tá? Mitos literários, que não é, tá? Cuidado que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, então não nos vamos confundir. A gente trabalha o mito na literatura. Bom, e existe então a tradução, e claro, a tradução de literatura do grego para o latim, e de filosofia também. E a parte de ciência, que não se chamava bem ciência, né? O próprio Aristóteles, por exemplo, um dos maiores filósofos, né, da história da humanidade, tem muito mais trabalhos em outras áreas do que em filosofia, né? Mas ficou famoso na filosofia. Por quê? Porque em outras áreas, na parte assim, mais científica, as coisas vão evoluindo muito rápido e vão ficando para trás algumas coisas, né? Mas a filosofia que trata mais com o pensamento, isso não muda tanto, né? Então, por exemplo, a lógica clássica que a gente conhece é de Aristóteles, né? A primeira teoria da literatura, que é a poética, é de Aristóteles. É claro que isso aí também não dá conta de toda a literatura que foi produzida depois, né? Mas até agora a gente estuda a poética de Aristóteles. Mas outros estudos científicos do Aristóteles a gente já ficaram, né? Ficaram, não fazem mais sentido hoje, né?
E, então, a tradução basicamente foi feita para o latim de obras literárias e de filosofia, né? E depois do latim vai passando para o latim ficou também vários séculos, né? Dominando, mesmo tendo acabado o Império Romano, o latim ficou como língua assim, mais científica, né? Teve um período que foi o francês, né? O inglês, né? Hoje em dia está o inglês, mas a gente está vendo surgindo uma nova potência, que é a China, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar traduzindo e estudando em mandarim, né? Dependendo da época, vai mudando essas línguas, né? Essas línguas dominantes, que são as línguas que são dominantes, não só a língua, né? Que é o dominante econômico, o dominante científico, né? Tem vários domínios aí, né? E é o que a gente está vendo na China, né? Que cada vez vai crescendo, então daqui a pouco vamos ver o latim, desculpa, o mandarim, né? Aqui em Manaus mesmo já há curso de mandarim, né? Então vamos trabalhar com mandarim também. Bom, enfim, a gente precisa, a gente trabalha aqui com tradução literária, tá? E há uma coisa que é fundamental, é anterior ao pressuposto, né? O que é uma base a partir da qual a gente vai passar a desenvolver nosso pensamento né, e a nossa criação de uma teoria da tradução, né? E essa base é de tradução literária. Então, temos que definir o que é tradução e temos que definir o que é literatura. Né? Então, definir tradução, isso aí também depende de quê? Porque a tradução a gente traduz de uma língua para outra. Já? Há também traduções por exemplo, traduções de uma expressão artística para outra. Né? Então, por exemplo, um livro, né? Um texto literário que é levado ao cinema. Isso há uma tradução ali. Né? Se traduz da linguagem escrita, né, para a linguagem cinematográfica, que tem imagem, tem tempo e tem movimento. Né? Além da língua, né, que é a pessoa falando. Né? No início, o cinema aparecia escrito, né? Aparecia, quando não tinha som ainda, né? Aparecia escrito. Então, esse também é a gente pode chamar também de tradução, e isso existe, traduzir uma obra literária para o cinema. Traduzir uma obra literária para escultura, para artes plásticas. Né? Isso também existe. Há gente que trabalha, claro, faz essas relações. Né? A gente pega, por exemplo, o Quixote, né? Um livro muito conhecido, né? O que há de reproduções, né, iconográficas sobre o Quixote, livros, né? Eu tenho um livro aí, há vários, né, específicos, com texto, com desenhos, né, a partir da obra literária. Então, que traduzem a obra literária, que está em palavras, para um desenho. Né? Então, esse também é uma tradução. E aí precisa de outra teoria e de outra prática também, né? E de outros conhecimentos também, né? Aqui a gente está na tradução, né, literária a partir de uma língua, né? Porque a literatura é escrita numa língua, às vezes tem autores que escrevem mais de uma, né? O que mistura ainda na mesma obra, vai ficar, aí que fica complicado para o produtor, né? Tem mais de uma língua na obra, aí causa outro problema, né?
Mas tem, é com a palavra. Né? Então, existe a literatura hispânica, que é escrita em espanhol. Né? A literatura em língua portuguesa, a gente fala mais em língua portuguesa, né? Ou língua espanhola, né? Ou língua russa, língua francesa, né? Porque pode ter gente que não é nem nativo, não é a sua primeira língua, né? Ou língua mais, mas passa a escrever, né? E tem caso famoso, Joseph Conrad, por exemplo, o livro dele, ele escreveu em inglês, mas não era inglês, né? Kafka não era alemão, né? Então, você pode escrever também em outra língua, mas escrever numa língua, né? Então, e aí a tradução, né, depende da língua. E uma coisa que vocês, quem é de letras, já sabe que há também várias concepções de língua. O que a gente entende por língua? Nós, professores de letras, né? Se vamos perguntar para a maioria das pessoas, né? Que são os alunos quando chegam no UFAM, e, principalmente em línguas, outras línguas, né? Línguas estrangeiras, pensa que língua é cultura, né? Não, língua é cultura. E tem gente, até professor que pensa que língua é cultura, né? Eu, quando acho que língua era cultura, então tinha que, mas eram outros tempos, né? E aí, aos poucos, hoje em dia, substituíram Deus pela cultura, né? Então, depois de Nietzsche, final do século XIX, que expôs aí a morte de Deus, aí a pessoa precisando de um Deus, né? Então, vai procurando deuses por aí e temos que ficar com Deus, né? Se o Nietzsche falou que Deus morreu, o problema é o Nietzsche, né? Quem acredita, continua acreditando. Não porque um filósofo falou, pode ser filósofo, pode ser famoso, mas quem acredita, acredita e não tá preocupado com isso, né? Mas tem gente que sim, ficava preocupada e queria um substituto. E um dos substitutos de Deus, né? Principalmente na finais do século XX, né? É a cultura. Né? Então, falando da cultura como se fosse um Deus. Né? Falando, quase, só falta criar uma religião da cultura. E claro, falando de cultura, mas não define. Né? Eu estava assistindo um curso de tradutologia, 4 módulos. Aí, quando chega no quarto módulo, era língua, tradução e cultura. Não, porque agora, e tautologia, então temos que trabalhar os conceitos, né? E os conceitos de língua, tradução e cultura. E fala de cultura, mas até cansa de tanta vez que fala de cultura, e em nenhum momento define o que é cultura. Então, se você não. Um trabalho científico, em que você não está definindo do que está falando, não é um trabalho científico. Você não sabe do que está falando. Né? Então, a maioria das pessoas fala cultura, é porque não sabe o que está falando. Né? Agora, tem gente, professor, doutor, e vamos, nos Estados Unidos está cheio, né? Ou seja, não é pouca coisa, né? Não é que alguém, não, é gente famosa, que acha que língua é cultura. Né? Tem outros que têm outros interesses políticos, por exemplo, né? Associar uma língua com uma cultura, uma língua com um povo, e esse povo precisa de autonomia, então agora vamos separar. Né? Mas por aí vai passar discurso, por exemplo, na Espanha, né? Regiões que querem se separar, sim, porque tem uma língua própria, então a língua é cultura, então a cultura é o que domina hoje, né? Então tem que se separar, não pode fazer parte do mesmo país, porque é outro país. Né? Mas espero que vocês saibam, meus alunos sabem, pelo menos que esse por aí que eu vou, né? Língua na cultura. Né? Não, porque a cultura é a identidade de um povo. Sim, no caso do Brasil, bom, do brasileiro fala português, bem, mas o norte tem alguma diferença com o sul, área, né? Mas tudo bem, é um país, sim, mas em Portugal também falam português. Em Angola também falam português. E aí tem outros países que também falam português. E são outras nações, é outro povo. Né? São outras tradições.
outras crenças, mas a língua é a mesma. Se a gente passa o espanhol, então, quantos países são? Em América falam em espanhol, né? Fora em Europa, né? Na África, na Ásia, né? Tem países que falam em espanhol. E é a mesma língua, mas são povos diferentes, são tradições diferentes, né? E não fala que é cultura diferente, mas é para você ver que não se sustenta. Então a pessoa não define o que é cultura, aí confunde, pensa que a língua é cultura. Não, não é. Né? Então, que a maioria pensa que língua é cultura, tá, a maioria, mas aqui nós não somos maioria. A maioria das pessoas não estuda, não entra na universidade estudar letras, mas todo mundo nasce e aprende português aqui no Brasil, né? E outra língua, né? Minha neta é trilingüe, né? E tem 5 anos. Né? E bilíngue, vocês mesmos, muitos aqui devem descer e conhecer a gente, né? E vai mudar a cultura por causa disso? O que muda por causa disso? Muda outras coisas, mas não... bom, então, temos que... O que entendemos por língua, né? É primordial para depois passar a entender o que é tradução, passar de uma língua para outra, né? Porque se a gente pensa que cultura, aí as coisas ficam difíceis, né? Aí as coisas ficam difíceis. É uma tecnologia de comunicação, né? A língua a gente utiliza para se comunicar, né? E, claro, e a gente... e aí vem, também depois vai para a literatura, que trabalha com a língua, mas a literatura, a finalidade não é comunicação. E é uma das coisas que o Walter Benjamin vai tomar no seu artigo, né? Quem pensa que vai traduzir uma comunicação, tem um texto que está comunicando algo, você vai traduzir para outra língua para comunicar a mesma coisa, não é por aí. Né? Porque a língua é comunicação, mas o uso da língua na literatura já muda a função. Né? Mas a gente precisa entender o que nós, ou pelo menos definir, o que nós entendemos, né? Como nós definimos língua. Né? Eu não vou definir aqui para vocês, porque há várias definições. Né? Uma que eu descarto já logo de cara, que não serve para a gente aqui, para um trabalho científico, lógico, racional, né? Não serve achar que é cultura. Isso aí é mais ideologia do que de ciência tem pouco, né? Mas como a gente vê a língua, como define a língua, o que é uma língua, né? Essa de a procura de uma língua universal, de uma língua pura, de uma língua ideal. Quem vai por aí vai ter problema na hora da tradução, né? Mas se a gente for ver, vai ter problema na hora de se comunicar. Né? Achar que você vai ter uma língua. Em espanhol tem o Borges. Eu tinha pensado em trabalhar, e a minha proposta inicial era começar com um conto do Borges, assim como no livro que a gente viu semana passada tinha um conto do Borges, né, Pierre Menard, o Todo Quixote. Tem outro conto do Borges que fugiu o nome, o Memorioso, Funes o Memorioso, né? Que aí o que apresenta é uma pessoa que tem uma ideia de língua, né? Que cada palavra tem que dizer exatamente o que você está vendo, o objeto que você está trabalhando. Então, ou seja, tem que existir uma palavra cachorro, que isso serve para cachorro, não serve para outro animal, né? Porque o exemplo do banco, né? Eu falo banco, sim, mas banco de areia, banco de dados, banco do Brasil, né? O banco da praça, né? O banco de sangue. Então, você fala banco e tem várias coisas. Você só falar banco, você não entende o que é. Cachorro, em português, em espanhol não, né? Cachorro designa os mamíferos
pequenos, né? Quando estão ainda amamentando, né? Chama de cachorro. Então, pode ser um gato, pode ser um tigre, pode ser qualquer animal que no período de amamentação, né? Mas em português, cachorro é cachorro, não tem dúvida. Sim, mas um cachorro grande não é igual a um cachorro pequeno. Um cachorro visto de lado não é o mesmo que visto do outro lado, ou de frente, ou de cima. E aí esse Múmer memorioso, como tinha boa memória, lembrava de tudo, ele queria botar um nome para cada coisa, um nome diferente para cada coisa. Então aí você poderia, ia ser infalível, né? Então se você falasse, ia ter que ter um nome específico para um cachorro da raça tal, se você vê ele de frente um dia de manhã. Porque se você vê de noite, não vai ver a mesma coisa, né? Bom, é um conto, né? Mas, claro, aí a gente vê o absurdo, né? Que é o que o Borges está denunciando aí, e para mostrar essa, que não pode, né? Uma língua, né? Que fala, tem uma palavra para cada coisa, né? Você fica impossível a comunicação, né? A comunicação fica impossível. E o objetivo da língua é para a gente se comunicar. Então, vai na contramão, é o oposto, não funciona. Tá? Então, a gente tem que ver o que a gente entende por língua. E aí, eu não vou falar, há várias, né, concepções do que se entende por língua. A do Walter Benjamin é uma específica que Anthony Berman depois também vai por esse caminho, e depois vai chegando, com o tempo as pessoas vão percebendo que há alguns problemas ali, algumas falhas, então muda, né? Mas tem, então, se a gente faz esse caminho, que foi o que eu fiz, o que a maioria do pessoal mais que já tem algum tempo na tradução, nos estudos da tradução fez, né? É isso, parte do Walter Benjamin, passa por Berman, e aí vai, aqui no Brasil, são essas autoras que a gente conhece, a outra também, né? Mas há uma concepção que depende do tempo também, né? Como a gente percebe, né? O que é a língua. Mas é fundamental para a gente poder definir uma tradutologia, ou seja, uma ciência da tradução, primeiro a gente definir o que a gente tem por língua. Há mais uma definição, né? Há mais uma definição, tá? E aí, dependendo dessa definição, vai vir a definição de tradução, né? E aí vem a tentativa, que o texto da semana passada, por exemplo, é só a tentativa. Se você for ler o livro, os primeiros capítulos do livro, vai ficar mais claro isso, né? Que eu falei, em uma hora falei do livro todo, quase do livro todo. Claro, qual é a concepção, se você parte de uma ideia que é uma língua que é a língua infalível, né? Imutável, né? E que a gente sabe, não é? Então, haveria uma palavra e uma palavra correspondente na outra. Então, traduzir seria passar dessa palavra para essa outra palavra. Essa é uma ideia de tradução a partir de uma ideia de língua. Entende? Agora, se eu percebo a língua como uma coisa que muda com o tempo, né? Uma coisa que não é específica, ou seja, tem palavras que significam mais de uma coisa, né? E aí vem os problemas de tradução também, né? Que às vezes o tradutor volta a falar, não era essa palavra você traduz por isso, mas né, nesse contexto não é essa, é outra, né? E aí tem vários, sempre a gente em tradução vê esse tipo desse exemplo. Uma coisa que é fácil o pessoal errar é no cinema. A legenda, no cinema, quem conhece, por exemplo, você vai ver um filme numa língua que você domina, né, vai ver como está escrito embaixo, de vez em quando eles escorregam com frequência, né? Por isso, porque tem palavras que dependem do contexto, né? Então, mas tem isso, né? A gente tem que definir, tem que saber o que a gente tem por língua, ou se estamos estudando determinado autor, por exemplo, Benjamin, o que o Benjamin entende por língua, né? Então, isso para poder entender a sua proposta de tradução, né? Para não confundir as coisas.
E depois com literatura também, um texto literário. O que é um texto literário? Eu assisti um vídeo de um professor espanhol, semana passada, falando de umas obras, né, mais de uma, né, a mais conhecida, até outra também conhecida, 1984, né, que é uma díspore, um futuro, utopia, né, e distopia. Né? A utopia é você sonha um futuro melhor, que não existe, né? Mas que todo mundo vai ser feliz, né? Essas coisas, como se a felicidade fosse... nos engana também, né? A felicidade. Então, o objetivo da vida é que todo mundo seja feliz. Não, não é por aí. Isso é uma utopia. E a distopia é quando você vê um futuro, é o contrário, que as coisas não funcionam, né? Que vai se dar mal. Esse livro, 1984, cara, é um futuro tenebroso, né? E a outra, né, nesse mesmo período, no início do século XX, surgiram outras obras por aí também, em que tem um futuro, apresenta um futuro assim meio sinistro, né? E aí esse professor falava que isso sim, tem várias características de uma obra literária, mas não é uma obra literária. Porque faltam algumas, para ser uma obra literária que não é uma coisa, não tem só digamos assim, um pré-requisito, tem mais, né? Então tem vários, né, vários pontos em comum com uma obra literária, mas não preenche todos os requisitos que para esse professor deveria ter uma obra literária, com o qual ele diz que não é uma obra literária. Os exemplos também são do ensaio, né? O ensaio, mais o ensaio literário, né? O ensaio literário é literatura ou não? Então, porque o ensaio, sim, e de literatura, sim, mas é literatura ou não? E aí depende da concepção que você tem, o que você entende por literatura, que você vai dizer se o ensaio é um gênero literário ou não, né? Por exemplo, trabalho com crônicas, mas trabalho com crônicas urbanas, e então é mais específico, porque tem a crônica deportiva, isso não é literatura. Né? A crônica investigativa, que fazia muito sucesso no jornal, depois na TV, né? Também tem, isso não é literatura. Né? Então, são crônicas, crônica tem o mesmo nome, né? Mas não é a mesma coisa. Então, eu aposto, eu, como outra pessoa, na crônica urbana como um gênero literário, né? Porque teria, né, as características do que a gente entende por literatura, e a crônica urbana tem essa característica, logo é literatura. Mas depende também qual é a minha definição de literatura. Eu não estou aqui para definir para vocês, numa aula em teoria da literatura, a gente pode ver várias propostas, né, definições do que é literatura. Há quem diga que literatura não tem definição, né? E aí a gente deixa ele falar, por mais que seja famoso, por mais que tenha livro, até traduzido em português, até na biblioteca da UFAM, deixa, né? Mas para a gente não serve. Dizer que a literatura não tem uma definição, como é que vamos estudar? E o que você estuda? Não sei, porque o que eu estudo não tem uma definição, então não posso falar para você o que eu estudo. Ridículo, né? Mas tem o que não falta nesse mundo é gente ridícula que fala isso. Não, a literatura não tem definição. Tem sim. Tem gente que não sabe o que é literatura, é outra coisa. Mas a gente que estuda tem. Agora, tem mais de uma definição. Sim, mas é lógica. A lógica clássica que eu falo, né? A lógica aristotélica, é a gente que estuda as obras a partir das obras de Aristóteles. Mas tem outra lógica. Tem a lógica modal, que nada tem a ver com a lógica clássica aristotélica. Né? A lógica modal é outra coisa. Né? Mas também é lógica. Né? Então, literatura também, o que a gente entende por literatura depende de qual é a teoria que a gente vai. Né? Então, tradução literária, a gente tem que ter claro o que é literatura, para ver que movimento é esse da tradução, porque a tradução é um movimento, né? Mas que movimento é esse vai depender, como eu enxergo esse movimento, vai depender do que, como eu defino o que é língua. Né? E
especificamente tradução literária, depende também do que entende por literatura. Né? Então, dependendo do que entende por literatura, é o que vai ser tradução literária. Então, isso, só para você ver aqui uma coisa assim, curso de tradução literária, isso aí já é um problema. Que eu não, aqui, só estou colocando o problema. Eu sou formado em filosofia, né, por exemplo. Coloco o problema. A gente não vai dar a solução a esse problema. A gente estamos aqui para estudar, né, essas, a chamada tradutologia, que seria uma ciência, né, uma teoria da tradução, ou pensar a tradução. Né? Tem autor que fala em pensar a tradução. Né? E a gente vai ver na próxima semana como tem que afirma que toda tradução carrega um pensamento. Né? Tem um que diz que toda tradução carrega uma teoria, toda tradução carrega um pensamento. E que, diferente do que outras áreas, o tradutor, quando exerce sua função de tradutor, ele carrega nessa atualização do seu trabalho, carrega uma teoria, ou carrega um pensamento. Tá? Isso é interessante, mas o que é interessante a gente conhecer, é interessante a gente observar isso, e estudar isso, e ver que existem essas concepções, e como a gente vai enxergar, e a partir disso serão nossos estudos, e a partir disso vai ser também a nossa prática de tradução. Né? Tem uma poeta brasileira, Simone Homem de Melo, né? Mora em São Paulo, trabalha com tradução. Né? Ele estudou na Alemanha, né? E ela diz que tradutor, para ela, tradutor, não existe teoria da tradução, não existe estudo da tradução de quem não traduz. Então, que a prática da tradução é essencial para você estudar a tradução.